Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Me sinto muito feliz e honrado por estar aqui com esse grande privilégio de estar compartilhando a palavra que o Senhor me deu com a igreja, e isso é um motivo de muita alegria para nós que temos esse grande privilégio, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas o Senhor tem nos separado, por isso somos um povo seleto, um povo escolhido, um povo comprado com o sangue do Senhor Jesus, e somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos um motivo de grande alegria para estarmos aqui. O salmista nos diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que você possa desfrutar desse momento de alegria. Não deixa que nada, nem que nada venha impedir ou atrapalhar esse momento de comunhão, esse momento que o Senhor te proporcionou para a sua vida. Convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e leremos os versículos de 1 até o 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. O tema da mensagem que o Senhor tem nos dado é: olhando em um novo nível. Isaías 6, de 1 a 8. Eu lerei, a igreja irá acompanhar. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e oremos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, a tua palavra dura para sempre. Fala aos nossos corações, Senhor, Deus do universo. Fale, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Sabemos que só a tua palavra tem esse poder de nos transformar, de nos fortalecer e edificar, ó Pai. Que o Senhor possa estar promovendo a mudança, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que saiamos daqui revestido do teu poder. Nós oramos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. O livro que nós acabamos de ler é um livro histórico e um livro profético, que nos traz benditas e sagradas palavras, como a que acabamos de ler. E agora, num tom profético, eu quero lhe dizer que esta palavra irá te sustentar. Essa palavra poderá transformar a sua vida e a minha. Basta como a forma que você recebe essa palavra no seu coração. A passagem lida, é muito valiosa para a igreja, porque ela traz todos os elementos de um culto. Ela traz aqui, primeiramente, o Deus entronizado, a qual nós adoramos. Ela traz aqui os anjos ministradores. Ela traz a Shekinah do Senhor, que é a manifestação visível da glória de Deus. Ela também nos mostra o pecador que toma consciência do seu pecado e que imediatamente confessa esse pecado e é perdoado.
e logo em seguida ela apresenta aqui o comissionamento da igreja, que é o ide, a quem eu enviarei, o Senhor perguntando, e prontamente o profeta aqui se habilitando a ir, a cumprir os desígnios do Senhor. Então é um texto muito completo, é um texto que traz grande importância para a igreja, porque aqui nós encontramos todos os elementos de um culto, e também pela passagem, pela visão que o profeta teve, que ele recebeu de Deus, uma visão do Deus entronizado, uma visão que ele só conseguiu obter em meio aos problemas. A palavra nos diz aqui logo no início, que o profeta só teve essa visão após a morte do rei Uzias. Assim que o rei Uzias morreu, então Isaías se encontrou em um grande problema. E para que nós entendamos essa passagem melhor, o profeta Isaías, ele era parente do rei, ele tinha um parentesco muito próximo. Alguns estudiosos dizem que ele era primo em primeiro grau. A verdade é que ele pertencia à realeza, ele estava diretamente ligado ao rei. Então nós podemos dizer que ele era um profeta palaciano, que vivia dentro do palácio, compartilhando ali a vida em comum com o rei e com seus súditos e com todo aquele contexto ali da realeza. Mas a partir da morte do rei, então, do capítulo 6 em diante, o profeta irá se revelar como um profeta messiânico. A partir daí a sua vida vai mudar por completo, porque aquela morte trouxe uma crise para o profeta Isaías. Quantas coisas que às vezes ocorrem na nossa vida e que vem trazer também uma crise, mas nada comparado à morte, a uma perda de um ente querido, porque por mais espiritualizado que nós estejamos, ninguém está preparado para conviver com a perda através da morte. E assim foi com Isaías. Então ele sofreu essa perda, ele sofreu com esse problema que ele passou a ter. Nós vemos no contexto do texto do livro de Isaías que a nação passava por uma crise. O país estava prestes a ser invadido pela Síria, outras ameaças de invasão. O povo estava num declínio moral e espiritual intenso, e junto a esse turbilhão de problemas ocorre o problema da morte do rei. O rei que era um grande rei, temente a Deus e amado pelo povo, assim como pelo profeta. A partir daí, Isaías enfrentaria grandes obstáculos e dificuldades. Então ele sabia do que ele estava para enfrentar. E aí nós vemos que Isaías se dirige ao templo, como ele tinha feito muitas vezes, inúmeras vezes ele tinha entrado naquele templo para adorar o Senhor. Mas dessa vez ele entrou de forma diferente. Ele entrou ali e ele vai então se deparar com essa visão. O que ocorreu ali de tão importante na vida desse profeta Isaías? Ele estava pensando em desistir, ele já tinha desanimado, ele estava prestes a jogar a toalha, como nós dizemos. Ele foi ali talvez para entregar a sua credencial de profeta. Nós não sabemos, o texto não nos dá maiores informações, mas pelo fato de Isaías estar ali, com aquela crise emocional e existencial, possivelmente hoje em dia seria da mesma forma como muitos se dirigem à igreja e falam assim: não dá mais para mim, eu vou pedir a minha saída, eu vou entregar o cargo porque eu não estou aguentando. Então, nessa circunstância de problema, é muito comum a pessoa pensar em desistir. Mas nesse momento, então, nós queremos meditar em duas situações. Nós vamos refletir sobre duas formas como nós podemos reagir. Primeiramente, é preciso olhar para o trono de Deus. Nós precisamos, assim como Isaías, elevarmos os nossos olhos no nível mais alto. Nós precisamos olhar, em meio ao caos, olhar para cima, olhar para Deus,
que Deus irá nos abrir nossa visão espiritual. Aquela visão que Isaías estava tendo era uma visão espiritual. Talvez quem entrasse ali no templo naquele mesmo momento não viria nada daquilo. Eles não conseguiriam reconhecer o que Isaías estava vendo, porque ele estava num nível mais alto. Ele naquele momento, espiritualmente, ele estava sendo arrebatado, assim como Paulo teve as visões, João. Então eles entraram no outro nível, um nível vertical. Ele precisou de sair do nível horizontal. Talvez nós temos entrado aqui no templo, a semelhança do Isaías anterior ao capítulo 6, de forma palaciana. Temos servido a Deus somente aqui no templo. Temos entrado apenas com uma visão horizontal. Não temos direcionado aquela visão vertical para o trono de Deus. Precisamos reconhecer que uma pessoa com um nível de relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, ele verá sempre coisa que nós não vemos. Ele terá uma outra percepção da realidade. Nós precisamos entrar nesse nível. Nós precisamos, como igreja, buscar esse algo mais. Eu gosto muito de ver a experiência que Jó teve. Quando a gente fala em ver de um outro ângulo, ver um outro nível, eu sempre me deparo com a realidade de Jó. Jó era um homem que tinha tudo, e era um homem também temente a Deus, fazia tudo politicamente correto, servia ao Senhor, adorava a Deus, mas de repente vem um turbilhão de problemas que transforma a vida de Jó. Joga ele no caos também, e a partir desse momento também ele vai olhar para o trono de Deus, ele vai olhar na vertical e vai ver coisas que a pessoa no estado normal não veria. E a partir de então ele vai dizer: bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então nós aprendemos com Jó duas coisas de quem olha para o trono de Deus na vertical. Primeiro, ele vai ver a figura de um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus supremo. E a segunda coisa é que ele vai perceber que esse Deus tem todo o poder para mudar a sua realidade, assim como fez com Jó. E a partir daí nós sabemos que Deus restituiu tudo a Jó em dobro. Deus é o Deus que nos restitui. Deus não perdeu o controle das coisas, Deus tem o domínio de tudo. O Senhor tem o mundo em suas mãos. Então quando nós entramos nessa perspectiva de olhar a Deus na horizontal, nós vamos saber que tudo está no controle de Deus. Aquele desespero, aquela angústia, aquele caos emocional irá embora, porque aí nós sabemos que o Senhor tem todo o domínio da nossa vida e das circunstâncias que nos envolvem. Não fique preocupado com aquilo que perdeu. Olhe para aquele que é maior, para te dar tudo em dobro e melhor. Então, quando nós temos a visão do Senhor, nós sabemos que Ele é muito maior do que os nossos problemas e do que as nossas dificuldades. Uma outra situação que nós podemos pegar como exemplo é o servo do profeta Eliseu. Todos conhecem bem a história. Numa certa manhã, muito de madrugada, esse servo de Eliseu, ele sai para fora de casa e olha para as montanhas e vê que estavam cercados pelo exército do inimigo. O exército do inimigo tinha ido ali para destruir a vida de Eliseu. E ele entra em desespero, ele entra em pânico. E aí ele chama o profeta, e rapidamente o profeta sai, tranquilo, e o profeta ora para que Deus abra a sua visão espiritual também. E quando ele olha, então o texto nos diz assim: o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele passou a ver verticalmente. Aquele servo que olhava e só via a perspectiva horizontal, então ele teve a visão espiritual, a visão vertical. E tudo, e a realidade dele se transformou. Aquele desespero, aquela aflição foi embora, se dissipou,
porque então ele viu que maior eram os que estavam com eles do que os que estavam no mundo. Então nós precisamos ter essa visão. Nós não podemos caminhar, trilhar o caminho do Senhor sem ter essa visão espiritual. Se não a temos ainda, temos que buscar incessantemente. A segunda perspectiva é preciso olhar para si mesmo. O texto nos fala que Isaías, então, teve a percepção de quem ele era na verdade. Então ele disse: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei. Ele teve a percepção própria. E engraçado que eu olhei os versículos, os capítulos anteriores, e Isaías era um profeta amargo, era um profeta que estava mais para falar dos problemas e dos ais. Eu contei aqui pelo menos 6 ais. Ais dos que ajuntam casas a casa, aqueles que reúnem riqueza. Ai daqueles que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Ai dos que ao mal chama de bem e ao bem de mal, e por aí vai. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. E ai dos que são heróis para beber vinhos e valentes para misturar bebidas fortes. Então Isaías vai mostrando, apontando uma série de problemas que ele vê. Mas quando ele tem a visão do trono de Deus, ele começa a olhar para si. Ele começa a ver também os seus fracassos e as suas imperfeições. E a Bíblia também nos mostra. Agora, quando nós participamos da ceia, existe um texto muito usado, que é um texto que Paulo nos descreve, que a cada um deve se examinar e dessa maneira coma o pão e beba o vinho. A autoavaliação que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para nós. Quando nós aproximamos de Deus, nós temos que ver as nossas limitações e imperfeições. Publicano, certa vez Jesus ilustra que o fariseu chega lá e faz uma oração muito bela. E o publicano nem ergue a cabeça, apenas bate no peito e fala assim: "Sê propício a mim, pecador." Ele pôde olhar para si mesmo e reconhecer a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade diante daquele que é o Rei dos Reis. E saber, porque quando nós olhamos para a nossa fraqueza, nós nos colocamos na mão do Senhor. Nós depositamos a nossa confiança e a nossa força no Senhor, não nas nossas próprias condições. Dependência é o nome disso. Se colocar na dependência de Deus, saber que não podemos caminhar nem um dia da nossa vida sem buscá-lo, sem nos colocar nas mãos dele. E levantando-se Zaqueu, que foi uma outra pessoa também que Jesus, com seu maravilhoso olhar, o identificou ali na árvore. E Zaqueu então, ele diz para Zaqueu: "Zaqueu, desce daí que eu vou à sua casa, me convém pousar na sua casa." E Zaqueu então disse: "Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado." Olhar para o trono de Deus e reconhecer a nossa imperfeição requer também atitude, não só palavras. Porque o mundo, eles não querem ouvir mais mensagem, eles querem ver atitude, querem ver o evangelho vivo, vivido no nosso dia a dia, na nossa experiência pessoal. Então é esse que é o evangelho que as pessoas querem ver. Mudança, atitude. Então nós não podemos entrar na presença do Senhor e sair da mesma maneira da qual nós chegamos. Nós precisamos mudar. Se alguém chegar para você e colocar a mão no seu ombro e falar assim: "Olha, parabéns, você já é um crente completo, você está de parabéns, eu gosto de ver sua fé", na sua mente aí, repreenda em nome de Jesus, porque a palavra nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento.
A cada dia, não tem ninguém aqui que possa dizer assim, ó, cheguei na plenitude do Espírito, eu não preciso mais de nada espiritualmente falando. Não é assim. Nós a cada dia precisamos desse alimento que vem do Senhor, precisamos da força que o Senhor nos dá. A voz que vem do trono está perguntando: quem será por mim? A quem eu enviarei? Essa voz continua a ecoar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, e o Senhor, Ele tem pressa na nossa resposta. O Senhor, Ele tem pressa na sua vida. Então nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar de prontidão para responder ao Senhor, assim como Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. A voz do Senhor vai continuar ecoando no seu coração e no seu ouvido. A quem enviarei? Porque você, meu irmão e minha irmã, você não está aqui por acaso. O Senhor tem um chamado na sua vida, na minha vida. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos buscar essa preparação. E se você não tem encontrado, o Senhor Jesus nos dá um conforto: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Talvez esse todo o coração, você não chega nesse estágio, porque tem algum Uzias te atrapalhando. Eu não sei qual é o Uzias que tem limitado a sua vida espiritual. Pode ser um vício, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma pornografia. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe qual é o Uzias que tem que sair da sua vida, o Uzias que tem que morrer, para você se decidir pelo Senhor. O Senhor, Ele está chamando. A voz do Senhor continua a ecoar do trono, e nós precisamos dar ouvido a essa voz, que o Senhor tem pressa pela sua vida. Isaías foi chamado no capítulo 6, mas o que ocorreu do capítulo 1 até o capítulo 5? Ele não tinha chamado? Claro que tinha, mas precisou de perder alguma coisa. Muitas das vezes, então, uma crise na nossa vida vai servir para nos direcionar, para apontar o caminho do Senhor. E foi isso que aconteceu. Ele tinha um chamado, assim como eu e você temos. Talvez você não tenha consciência do seu chamado, o peso do seu chamado, a responsabilidade do seu chamado, mas o Senhor quer que você perceba que você é uma pessoa especial. Como eu falei no início, nós somos um povo seleto. Aqui nós temos uma igreja seleta, nós temos um ministério de louvor seleto, nós temos um pastor seleto. Por quê? Porque é um povo separado, é um povo exclusivo. Nós somos um povo que foi redimido e comprado pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos estar atento a esse chamado do Senhor. Não podemos negligenciar o chamado que nós temos. O Senhor trouxe aqui nesta noite para mostrar que você então tem esse chamado especial. A semelhança de Isaías, o Senhor, Ele deseja que você tenha essa visão num âmbito mais elevado, num novo nível, como nós falamos. Que você pare de olhar na vertical, tire os seus olhos do mundo, do material, das coisas que o mundo pode oferecer. A palavra de Deus nos diz que uma das características dos tempos finais seria que o homem seria mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Pessoas que estão arraigadas, estão imbuídas, estão atoladas no materialismo, nesse mundanismo, e esquecem de olhar para o alto, olhar para o sublime trono de Deus. O Senhor não quer que você seja um crente palaciano. O que Isaías era ao ser um profeta palaciano? Talvez ele só falasse do Senhor ali nas imediações do palácio, para aqueles que eram seus chegados, aqueles que eram mais próximos. Mas a partir do capítulo 6, a partir dessa visão, então Isaías passa a ser um profeta messiânico. Ele vai além das fronteiras do seu território e do seu tempo.
Tanto que nós estamos aqui lendo esse livro, lendo essas palavras sagradas que, através do Espírito Santo, chegaram até nós. Decida honrar seu chamado, que Deus vai te usar no dia de hoje. Levante sua mão e glorifique a Deus. Melhor, eu vou pedir à igreja que se coloque de pé para adorar a esse Cristo. Convido já o Ministério de Louvor que esteja vindo à frente. Abrace a pessoa que está do seu lado. Enquanto a equipe estiver se preparando, ore com ela. Ore pela pessoa que está do seu lado. Entregue essa pessoa para o Senhor. Peça que o Senhor dê essa visão também para esse irmão, para essa irmã que está aí. Que esse chamamento possa se materializar hoje na sua vida. Se ainda você não recebeu esse chamado ou não percebeu que o Senhor está te chamando, que hoje seja um dia de mudança, seja um dia especial, um dia de transformação para a sua vida. Fale com o Senhor.